CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos amigos aqui presentes. Bom dia aos companheiros que nos ouvem, nos veem de casa. Estamos iniciando a nossa reunião pública de sábado, essa de agora, das 10 horas. E teremos outra à tarde, às 17 horas. O primeiro pedido que a gente faz é que, por favor, diminua a campainha do telefone para que não toque durante o nosso estudo. E aí, vamos lá aos nossos pedidos, que a casa sobrevive de pedidos e das doações que todos nós fazemos. Então, hoje, sábado, nesse horário, nós temos a nossa obra social, Antônio de Aquino, que está funcionando lá atrás no telheiro. Nós atendemos uma quantidade muito grande de famílias e nós precisamos de muita ajuda, tanto de ajuda de mão de obra, precisamos de pessoas que queiram, que tenham disponível um tempinho para trabalhar, porque a gente faz o café da manhã, faz o almoço, e pessoas que tomem conta também, que gostem de criança, que queiram acompanhar as crianças, porque nós temos atendimento aqui para crianças de todas as idades, desde os pequenininhos até adolescentes. Então, quem tiver um tempinho que queira trabalhar na casa, é só chegar, procurar o Newton e falar da sua disponibilidade. Precisamos de auxílio também material, para o café da manhã, para o almoço, o que puderem colaborar. É só a gente lembrar como é que é a nossa refeição pela manhã em casa, né? O café, o leite, o pão, a margarina, o açúcar. E o que se faz aqui no almoço. A gente sempre pede feijão, arroz, macarrão, frango, e sal, e óleo, e vinagre. São o que a gente usa na casa da gente. Cebola, alho. Não tem nada para trazer, vai na geladeira, pega 2, 3 cebolas e traz. Pega uma cabeça de alho, traz. Se vai no mercado, compra 1 quilo a mais de açúcar, 1 quilo a mais de farinha, de fubá, o que tiver. O que a gente trouxer é muito bem-vindo. Material de limpeza. Nós temos um uso muito grande hoje dos banheiros, então a gente precisa de sabão, água sanitária, vassoura, pano, rodo. Então, o que a gente puder contribuir com a casa com relação a todo o material, a gente contribui. A gente vive disso, das contribuições de todos nós, os cooperadores, os trabalhadores da casa. A nossa doutrina espírita, ela nos dá a oportunidade da gente estudar. Ao que nos consta é a doutrina cristã que nos dá essa oportunidade. Por isso nós temos ali uma livraria com uma quantidade boa de livros, a bons preços. Quem não puder pagar o livro à vista, divide 2, 3, 4 vezes. Nós temos muitos cursos na casa. Nós precisamos fazer os cursos. É fazendo o curso com o livro na mão que a gente tira todo o proveito dessa doutrina maravilhosa que nos esclarece, nos acalma, nos equilibra. Então, nós temos também, fazendo parte do estudo, a nossa reunião de agora, a reunião doutrinária. A obra social só funciona nesse horário, sábado, na parte da manhã, mas à tarde temos a nossa reunião pública das 5 horas. Temos reunião pública às quartas-feiras, às 3 horas da tarde e às 7 da noite. Quarta-feira nós temos o trabalho da cura, e aí a gente sempre recomenda que quem precisar de um atendimento separadamente, que após a reunião pública que permaneça nos seus lugares e que um médium da casa irá conversar e ver da necessidade da pessoa tomar ou não o passe de cura. Às vezes, o que a gente precisa mesmo é vir mais vezes à casa, participar dos trabalhos da casa, participar dos estudos da casa. Os estudos nos equilibram.
Agora, às vezes a pessoa está precisando mesmo, um problema emocional mais forte e que os médicos não estão conseguindo encontrar solução. A gente sempre diz que não pode abandonar o tratamento médico, mas o tratamento espiritual é para nos equilibrar. Porque a gente estando equilibrado, a impressão que a gente tem é que a dor física dói menos. E se a gente estiver perturbado, desequilibrado, aí ela vem para valer. E aí a gente se enche de remédio, de analgésico. E quantas vezes já aconteceu comigo e com muitas pessoas, a gente chega aqui com dor de cabeça, uma dorzinha na cervical, e a gente toma o passe e sai sem a dor. Porque os espíritos estão aqui trabalhando tanto no passe aqui do salão, que é importantíssimo, e, em especial, para os mais necessitados, no trabalho da cura. A cura funciona quarta-feira, tanto durante a reunião das 3, como na reunião da noite, das 7 da noite. É um trabalho feito simultaneamente, durante o horário da reunião pública. É importante que se chegue mais cedo, para quem vai tomar o passe de cura, para ir se harmonizando, para ir se acalmando, para poder o fluido que vai receber, ele poder ter para nós a função que a gente precisa, seja ela na parte física, seja ela na parte emocional. Então é isso que a nossa doutrina oferece, é isso que a nossa casa oferece. Então a gente tem que vir sempre aqui. Qualquer pessoa, amiga, parente, que esteja passando por alguma dificuldade emocional, que a gente aconselhe, vai lá, vai tomar um passe, escutar uma palestra, beber um copinho d'água fluidificada, ter o hábito de orar mais vezes. O hábito da oração é muito importante, desde a hora que a gente acorda, como até a hora de dormir. A gente, às vezes, as pessoas colocam na rede social, colocam no Zap, bota a oração sem ter assim, muita ideia do que está orando. Mas é essa oração que a gente faz, em particular, no nosso silêncio. Nós e Jesus, nós e Deus, ou o Espírito amigo, que a gente tenha mais aproximação com Ele, que a gente pedindo ali, Ele vai nos ouvir. E que isso nos acalma, nos equilibra. Então, que a gente crie o hábito da oração. Isso é muito importante. Hoje nós vamos ter o estudo aqui do Livro dos Espíritos, que o nosso companheiro Fábio Branco vai nos dirigir. E, na hora do passe, o nosso Luiz vai falar sobre o Evangelho. A leitura do Evangelho de hoje, que o Luiz vai falar na hora do passe, é do capítulo 11 do nosso Evangelho, Amar o Próximo como a si mesmo. E nós estamos entrando hoje nas instruções dos Espíritos, numa mensagem do Espírito Lázaro, que o título é A Lei de Amor, que nos diz assim: o amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso alcançado. Na sua origem, o homem só tem instintos. Mais avançado e corrompido, só tem sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos. E o ponto mais delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar da palavra, mas o sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Então, agora nós vamos fazer a nossa prece. Vamos pensar na doce e meiga imagem do Cristo. Senhor Jesus, estamos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome, agradecendo por nos intuir nesta manhã de sábado, que apesar da chuva e do frio, mas viemos aqui, Senhor, porque precisamos da Tua palavra, precisamos dos Teus ensinamentos, dos ensinamentos dos Espíritos amorosos que aqui trabalham. Precisamos muito, Senhor, e esses ensinamentos nos acalmam,
nos pacificam, nos equilibram. Então, nós te agradecemos muito, Senhor, por sermos recebidos de braços abertos aqui nesta casa de amor. E te pedimos, Senhor, que envolva nossos companheiros que vão nos dirigir a palavra, envolva a nossa casa com o teu manto de paz, de luz, de serenidade. Então, Jesus, é em teu nome, em nome desses espíritos amorosos que aqui trabalham, em nome de Deus, nosso Pai, que pedimos permissão para iniciarmos o estudo da manhã de hoje. Graças a Deus. Nosso companheiro vai nos falar do Livro dos Espíritos. O título nós estamos falando de lei de conservação. E o título é O Gozo dos Bens Terrestres. Eu vou ler uma questão. Kardec perguntou aos espíritos: o uso dos bens da terra é um direito de todos os homens? E os espíritos responderam: esse direito é consequência da necessidade de viver. Deus não poderia ter imposto um dever sem ter dado o meio de cumpri-lo. Então, que Jesus abençoe o nosso companheiro. Um, dois. Então, vamos lá. Bom dia, gente. Bom dia. Mais uma vez aqui na casa, com esse friozinho gostoso, né? Eu acho que eu tô ficando terceira idade. Afastar um pouquinho, tá alto. Para baixo. Aqui. Show. Eu acho que eu estou chegando na terceira, quarta idade, porque estou sentindo um frio danado. Quando a gente vai chegando nessas idades mais avançadas, o frio aumenta. Mas, com certeza, com frio, com chuva, a gente chega numa casa como esta e se sente acolhido, abrigado, porque é uma casa séria, com espíritos sérios, com uma responsabilidade grande e que, com certeza, nos dá conforto, consolo, tudo o que a gente precisa, para que a gente possa continuar a nossa trajetória. E aqui estou eu na minha trajetória, como diz Paulo Nagai, o palestrante tem que ter cara de pau. Por que eu estou aqui com a cara de pau? Porque, infelizmente, nós vamos conversar hoje sobre coisas que eu, com a minha cara de pau, ainda não faço. Falo, mas ainda não faço. Mas por que então eu venho falar? Porque, como disse Paulo, mas não Nagai, Paulo de Tarso, o bem que eu gostaria de fazer, ainda não faço. O mal que eu não gostaria de fazer, ainda faço. Para mim, a doutrina espírita, com todo esse estudo maravilhoso, e eu digo isso sempre, tem que ter uma utilidade: nos transformar moralmente. Então, eu estou aqui com a minha cara de pau, aprendendo a dizer duas coisinhas: não sei e me desculpe. Então, eu quero aprender a não ter vergonha de dizer não sei e ter também a coragem de pedir desculpas. É libertador você não ter medo de errar. Então, você não tem o medo de fazer. Eu não tenho o dom da palavra. Eu estudo a doutrina, mas quem sou eu para saber a doutrina? Eu estou aprendendo a doutrina. Então, nem tudo aqui eu sei. Se você me perguntar alguma coisa, eu quero ter esta coragem. Não, isso eu não sei.
E se um dia eu errar, eu quero ter a mesma coragem, não ter a vergonha de pedir desculpas. É muito bom na teoria, mas é maravilhoso na prática. É libertador. Então, hoje, falando sobre... Eu realmente estou ficando na terceira idade, porque já não estou enxergando direito e, para complicar, esqueci o meu óculos. Mas vamos... Deixa eu ver se ajuda. Rapaz! Muito bom. Gozo dos bens terrestres. O uso dos bens da terra é um direito de todos os homens. Olha só, é um direito, não é? É a pergunta. Aí a resposta, esse direito, já disse, é direito, não é? Só que aqui ele fala, ó, Deus não poderia ter imposto um dever, então ele está falando que é um direito, legal, é um direito, mas também é um dever. Também é um dever estar aqui encarnado. E eu sempre faço uma relação com a escola. É uma escola realmente. É uma escola onde a gente tem o direito de estudar para aprender, mas tem também o dever, porque é um compromisso com aqueles que possibilitaram a vinda a essa escola. Espiritualmente falando, e aqui aos nossos pais, aqueles que são responsáveis por nós, que nos ajudam ou nos ajudaram a estar nas escolas que passamos. Então, se estamos na escola, qual é a média? E eu estou realmente aproveitando os professores que a espiritualidade e a escola que frequentamos nos deram? Esses professores, como hoje a gente chega aqui, sente o amparo do altivo e de toda a espiritualidade que certamente conduz esta casa? Eles estão nos dando o professor, o material, estão nos dando a merenda. Também estão nos dando a merenda. Mas nós estamos indo para a escola aproveitando isso, ou a gente está querendo ficar no recreio o tempo todo? A gente está passando mais tempo no recreio e querendo apenas comer a merenda e, às vezes, roubando a merenda do companheiro e deixando de estudar. Aí que a gente pode falar sobre os nossos, o gozo do bem terrestre. Eu estou apenas tendo a minha merenda e, além de comer a minha merenda, eu estou tentando me aproveitar da merenda do outro. E eu estou tirando a merenda de muita gente que com muita dificuldade ou conquistou ou também nem tem esta merenda. Como está aí esta distribuição dos bens materiais? Fazendo uma referência, bens terrestres, bens materiais, bens que atendem ao nosso corpo. E eu estou lembrando também de uma passagem, né, dentre várias, né, de Chico Xavier. Certa vez ele estava lá no mercadinho comprando tomate. Aí ele pegava um tomate bom e pegava um tomate ruim. Ele pegava um tomate bom e pegava lá um tomate não muito bom. Aí, Chico, tomate bom, você pega um tomate bom e um tomate ruim. Por quê? Ele falou o seguinte: se eu pegar todos os bons, aquele que vai chegar depois só vai ter tomate ruim.
É isso que a gente faz? Eu não faço. Eu vou no bonzinho, no bonzinho, no bonzinho. O que chegar depois... Mas Chico Xavier, certamente, é este espírito que não está pensando em comer a sua merenda e ainda roubar a merenda do seu companheiro. Ele está tentando distribuir da melhor forma a merenda que a gente tem. Existem alguns países, no Japão, como é que é a cultura japonesa, né? Falando de respeito ao próximo, lembrei aqui da fila do metrô do Japão. Nunca fui ao Japão, mas hoje em dia a gente consegue, através da internet, ter informações diversas. A fila do metrô, mesmo com a estação cheia, fica todo mundo lá paradinho. Aí o metrô chega, vai um de cada vez. Bonitinho. Vocês já pegaram o metrô aqui? Já pegaram? Tem que tomar cuidado, porque você pode sair, você pode entrar de um lado e sair do outro. Porque você não entra, você é entrado. Né? Então, se você entrar e não tomar cuidado, você vai sair no mesmo instante, vai cair lá ou vai sair do outro lado. Claro, né? No Japão existe esse respeito pelo próximo. É apenas uma crítica à nossa cultura? Sim. É uma crítica à nossa possibilidade de melhora? Sim. Então vamos olhar para uma situação dessa e começar a fazer ao outro apenas aquilo que gostaria que o outro me fizesse. Estou roubando a merenda do companheiro? Tá, em algumas situações estou, né? Mas existe alguma coisa que possa me dar a vontade e me dar a coragem de não só não roubar a merenda do companheiro, mas muitas vezes oferecer a minha merenda àquele companheiro que não tem? O que seria isso? Vamos lá, vamos continuar. Com que objetivo Deus pôs um atrativo nos gozos dos bens materiais? Ah, sim, né? Deus colocou lá na comida e, rapaz, depois eu vou falar da minha situação, mas vamos lá. Resposta: para incitar o homem ao cumprimento de sua missão e também para experimentá-lo através da tentação. Aquele olho da criança grandão, né? Aquele bebê, não digo recém-nascido, aquela beleza, aquela fofura. Se não fosse isso, pode ser que nós não teríamos tanta vontade de ser pai, de ser mãe. A minha dificuldade é o açúcar, o doce. Eu vou numa festinha lá, aqueles salgadinhos, mas se me apresentar um quindão com pudim, com mais não sei o quê, aí eu tenho que me controlar. Meu negócio é o açúcar. Não é? Então existe isso para quê? Para que a gente possa experimentar, provar, ter prazer, estar satisfeito, mas não exagerar. Porque o uso é uma coisa, o abuso que é a nossa dificuldade. Nós estamos usando ou nós estamos abusando de todas as situações. Se Deus colocou aqui esta possibilidade de experimentarmos, é para que a gente possa olhar o doce, perceber que eu tenho que comer este pedaço, porque este pedaço vai me dar prazer e vai me dar satisfação, joia. Mas se eu estou com esta dificuldade, não como somente este pedaço, mas quero comer este pedaço, pode ser que eu tenha mais prazer.
Mas depois que eu acabo de comer este pedaço, talvez me dê uma certa infelicidade. Porque eu sei, eu já tenho nível de consciência para saber o que é bom para mim. Eu sei o que eu tenho que comer. E se eu exagero, se eu abuso, puxa vida, que prazer, né? Mas depois que acaba este momento do corpo, que é prazer, vem a insatisfação do espírito. Caramba, isso não vai ser bom para mim. E a resposta é quase imediata. Vai ter que entrar no chazinho. Vai ter que buscar lá o chazinho porque o estômago vai doer e pode ser que complique a noite toda. Então, este é o motivo pelo qual Deus colocou aqui o prazer da matéria em todos os níveis. Sexualmente. Não podemos falar de sexo na casa espírita. Claro que podemos falar de tudo, com 2 R's e 1 A. Respeito, responsabilidade e afeto. Mas o sexo é só para procriar? Não, está explicado, é troca energética. Troca energética entre 2 pessoas que se amam. Mas muitas vezes a gente está abusando. Se estiver abusando, vai correr o risco de sofrer as consequências. Não só da saúde, mas do próprio relacionamento. Não, eu tenho um casamento fantástico de 20 anos. Veio o desejo. Tá, veio o desejo, né? Tá legal. Vou deixar ele passar. Passou. Agora, eu posso atender ao desejo. Tudo bem. Só que eu posso colocar em risco 20 anos de afeto. Cada um com seu cada um. Não estou falando aqui que a gente tem que fazer assim, tem que fazer assado. Porque a doutrina não vai fazer isso com a gente. A doutrina, como todo ensinamento filosófico, é orientação. O que eu vou fazer com a orientação é livre-arbítrio. Lembra que nós já temos livre-arbítrio, que é uma coisa também meio complicada, eu sempre falo que é uma coisa complicada de entender, né? Porque, para mim, espírito de luz nem precisa de livre-arbítrio. Por quê? Porque num processo evolutivo, vamos fazer assim, na vertical, né? A gente está aqui no princípio, né? A gente está aqui no instinto. O instinto não tem livre-arbítrio, não, ele age por instinto. O cachorro não escolheu entre a pedra e a ração, ele foi no instinto. Então ele foi lá no instinto, o animal. E o instinto dificilmente erra. Se você me mandar uma pedra aqui, eu não vou ficar parado pensando que eu tenho que sair da pedra porque que ela vai me atingir. Não, eu vou agir instintivamente e vou sair. Não vou ficar pensando, depois eu vou pensar por que me mandaram a pedra. Mas o instinto vai fazer aquela defesa imediata. Então o instinto vai agir. Chegamos num nível de consciência onde já temos livre-arbítrio. Opa, beleza. Então daqui até aqui eu ajo pelo livre-arbítrio. Porque daqui para cima, quando eu for espírito de luz, eu já vou agir pelo bem, pelo próprio bem, pelo amor. Eu não vou ter dúvida do que fazer. Eu já faço sem questionar. Então aqui, talvez nem precisasse. Aí eu vou entender lá na frente o que vai servir o livre-arbítrio aqui. Mas aqui nesse intermediário é onde nós, tendo o aprendizado, a gente vai falar assim, oba, isso é bom, isso é ruim. Oba, isso é ruim, né? Oba, isso é ruim, né? Oba, isso é ruim. Eu fui no oba, atendendo ao prazer, atendi ao prazer, mas um dia aquilo doeu. Eu nunca vi um cachorro chegar lá, olha, comi ração demais, estou passando mal. O cachorro vai se alimentar dentro da necessidade dele.
É um instinto. O que nós estamos fazendo com o nosso livre-arbítrio? Estamos distribuindo a merenda? Estamos dando um pouquinho de merenda a quem não tem merenda? A casa, e esta casa aqui é uma casa maravilhosa, ela também, como disse a nossa irmã, ela procura juntar a merenda e distribuir para aquele que não tem. Eu posso trazer lá? Sim. Uma caixa de fósforo eu posso trazer? Também não tem problema. Se eu não puder trazer o bem material, porque a gente está falando de gozo terrestre, é aquele que atende ao corpo, mas é o melhor, é o que mais necessitamos? Não. O que mais necessitamos é o gozo do Espírito. E o que seria o gozo do Espírito? É o bom dia verdadeiro, é um sorriso, é uma atenção que você dá. Já parou e pensou sobre aquele irmão que está lá na rua, que não tem afeto, não tem atenção, não tem bom dia? É claro que ele precisa ser atendido nas suas necessidades materiais. Por isso a casa faz essa campanha. Mas com certeza ele precisa muito mais da atenção. Como nós precisamos. Nós que temos uma certa satisfação desse bem terrestre, desse bem material, também precisamos da atenção. E se a gente for perceber, todas as nossas, 99% das nossas dificuldades são emocionais. O corpo só responde à dificuldade da emoção. Na maioria das vezes, uma dificuldade no afeto. Então, vamos cuidar sim da questão material, mas principalmente do que nós somos, espíritos. Nós somos espíritos numa experiência material, numa experiência na carne, na escola. Graças a Deus, tendo a oportunidade todo dia de voltar a casa. Não é isso que a gente faz? À noite, ao desdobrarmos? Onde está o seu tesouro, lá está o seu coração. Qual é a sua casa? Se eu passo o dia inteiro comendo a minha merenda e roubando a merenda do meu companheiro, eu vou desdobrar? Pode ser que eu continue querendo roubar a merenda. Pode ser que eu não consiga nem desdobrar. Pode ser que eu não consiga aproveitar o momento de voltar a casa, pegar as orientações com o pai, mãe, com os professores, voltar, passar mais um dia na escola. Como é que eu estou fazendo para que eu possa voltar para casa? Como é que eu estou dormindo? Eu estou dormindo e vendo prazeres, gozos terrestres, mantendo a minha vibração no gozo terrestre, ou eu estou me preparando para chegar em casa? Eu estou me preparando através de uma prece, através de uma boa leitura, através de alguma coisa que faça com que eu possa me desdobrar e ir à casa, ter uma convivência com os familiares, para que no dia seguinte eu possa voltar à escola. Ah, mas é chato, né? Puxa, a vida é difícil. Sim, é difícil. A gente não fica lá na escola, às vezes, com toda aquela dificuldade. E a mãe, não é só a dificuldade do filho, não. A mãe, o primeiro dia, é triste, não é? A mãe parece que, olha, vai filho, ficam os dois lá. O filho não quer ir, a mãe não quer deixar. Mas a mãe sabe que aquilo é importante. A mãe sabe da importância da escola. E ela vai e deixa. Só que ela pode, durante o dia, mesmo que o filho nem veja, ela vai lá,
Opa, tá tudo bem, né? Olhou pela janela, opa, tá tudo bem. E agora os colégios melhores, né? Tem lá sistema de câmera, a mãe acompanha e tal. Assim faz a espiritualidade com a gente. A gente está na escola, aqui em vigília, a gente não pode, né? Voltar a casa. Não é? Nós não somos espíritos de luz que vivem muito mais em casa, como o Chico Xavier vivia, né? Mas, enquanto aqui estamos, quando precisamos, é só chegar e pedir através de de uma prece verdadeira. Este amigo vai chegar, mesmo que a gente não veja, ele vai nos orientar, como a mãe que vai chegar lá, opa, professora, está tudo certo? Beleza, está tudo certo. Como é que estamos nos passando por essa escola? Estamos realmente aproveitando? Porque diz aqui, na 713, os gozos possuem limites traçados pela natureza. Sim, é o cachorro. Tem um limite para que ele possa comer. Opa, atendeu ao meu instinto, atendeu à minha expectativa. Mais que aquilo é o abuso. Opa, o instinto não precisa. Livre-arbítrio que nós temos aqui, nível de consciência para saber. Usei, aqui eu estou abusando. Como é que eu vou saber isso? Qual a diferença entre o uso e o abuso? Como é que eu sei que isso aqui para mim é necessário, isso aqui é supérfluo? Como é que eu sei que eu posso ter 3 carros? Não, eu quero ter 3 carros. Para mim é necessário ter 3 carros. Eu tenho que ter 2 casas, eu tenho que ter 3 casas. Não, é necessário para mim isso. Como é que eu sei? Qual a diferença do supérfluo e do necessário? Vamos lá. 714. O que pensar do homem que procura nos excessos de todos os gêneros um refinamento para seus gozos? Ele ainda sofistica. Não, olha só. Eu tenho que ter 3 carros, porque um é para trabalhar, outro é para passear, outro é para deixar parado, porque um desses 2 pode enguiçar, então eu tenho que ter 3 carros. Ah, o vizinho que anda de metrô, esse metrô que você entra de um lado e sai do outro, o vizinho que ande de ônibus, ande a pé, não é? A riqueza é minha. Eu tenho essa riqueza porque me foi doada, não é? Ah, não, eu estudei muito, é meritocracia, eu estudei muito. Será meritocracia? Porque nas diversas atividades de caridade, né, na distribuição de quentinha, muitas vezes, sabe o que a gente ouve? Olha, é por isso que esse camarada aí não trabalha, porque vocês estão dando comida para ele, aí ele vai ficar aí o tempo todo. Aí eu respondo para ele assim, olha, se um dia você me provar que eu, enquanto nascido de uma família pobre, né, lá em Oswaldo Cruz, né, mas felizmente o meu pai teve condições de me dar saúde e educação. Se você me provar que este camarada teve a mesma condição que eu tive, aí eu vou deixar de dar comida para ele. Porque enquanto a gente tiver um país onde a gente tem uma escola que tem todas as condições para quem pode pagar, e uma outra escola para aquele que não tem condições de estudar lá e que também não tem condições de aprender, se você me provar que eu tive uma família igual a dele, ou se você me disser assim, não, a família dele como é que foi? Ah, ele teve uma mãe que a mãe tinha que trabalhar e o pai ele nem sabia quem era e ele, enquanto 6 anos, tinha que olhar o de 4 e tinha que olhar o de 2. Como é que foi essa educação? Existe meritocracia aí?
meritocracia é quando a origem é a mesma. Lá na Suécia, eu garanto a vocês que a meritocracia é joia, porque com certeza a escola pública é tão boa quanto a escola privada. Aí sim, a gente está partindo na mesma linha para disputar lá na frente os melhores salários. Então, enquanto no Brasil não existe isso, eu vou continuar fazendo aquilo que eu acho que é certo. Ok? Então, o que pensar do homem que pobre, coitado, compadecemos-nos dele e não o invejamos, pois está bem perto da morte. Aí a subpergunta: será da morte física ou da morte moral que ele está próximo? Olha a resposta: de ambas. E o que vai doer mais? A morte física ou a morte moral? Porque a morte física, os espíritos dizem que não dói. Como é que não dói? Eu bato aqui, dói pra caramba. Não, o machucado, a doença é outra coisa. Mas o desencarne mesmo, aqueles que relataram, sofri um acidente terrível. Olha, não senti nada. É misericórdia, né? Você, num acidente, primeira coisa, a espiritualidade vem, tira você daquela situação, não é? E fisicamente a gente não sente nada, mas moralmente que é o nosso problema. A dor moral é a dor, e esta dor está onde? Onde está a lei divina? É na consciência. Deus pune. Deus não pune ninguém. Deus não é aquele ser, não é? Que manda um para o céu, outro para o inferno. Deus dos espíritas não é mais antropomórfico. Nós já acreditamos que Deus, como disse João, como diz Joana de Ângeles, Deus é amor. E o que vai fazer com que eu entenda a diferença do supérfluo e do necessário? O que eu posso ter que vai fazer com que eu descubra que um carro para mim é suficiente? Às vezes, nem um carro para mim. Porque se eu moro num lugar onde eu tenho um transporte público maravilhoso, para que eu preciso de carro? Não, mas eu tenho que passear. Sim, eu vou lá e alugo. Em muitos países não se compra mais carro. Isso já está chegando até aqui. Muitos jovens, é claro que o jovem que tem uma condição de morar num lugar onde ele tem um transporte público, tem metrô para cá e para lá, ele já está preferindo não ter carro, porque o custo é maior. Até casa mesmo. Quer dizer, é questão da modernidade, né? Coisas que o capitalismo vai deixar de ser selvagem. Porque se a gente precisou do capitalismo, sim, precisamos. Porque lá na Idade Média, que a gente vivia da terra, não é? Era a economia de subsistência, cada feudo lá com o seu alimento, tá? Só que a tecnologia foi, e o final dos conflitos, né, resumindo bem assim a história, a população vai crescendo. Até o ponto de chegar... Thomas Malthus falou o seguinte: olha, vai ficar complicado, porque a população está crescendo e a alimentação não está crescendo. A população está crescendo e a alimentação não está crescendo. Só que ele esqueceu que nós atingiríamos um estágio de evolução da Revolução Industrial, onde a produção seria assim mecanizada. Então a gente saiu lá de um sistema medieval, agrário, e entrou aqui numa idade moderna, contemporânea, na Revolução Industrial, onde o produto sai com muito mais facilidade. Então a gente tem sim um nível de população e uma alimentação mais ou menos adequada. Mas por que é mais ou menos adequada? Porque tem aqui
um grupo que está se apoderando de uma quantidade maior aqui, dessa alimentação. Então, não está tendo alimentação para todos aqui. Se nós tivéssemos o consumo que tem um americano, nós precisaríamos de 5 terras. O americano provavelmente tem 2, 3 carros. Então, o nosso problema não é o capitalismo, é o capitalismo selvagem. Eu, ego, para mim tudo. Gente, eu não acredito, mas me disseram que tem bolsa de 40 mil reais. Bolsa. Eu não sei. Bolsa de 40 mil reais. Não sei. Para que isso? Para que isso? Claro, né? Estou aqui exagerando, né? Para que isso a gente sabe. Eu tenho, você não tem. Eu sou melhor que você. É para isso. É para isso, não é? Mas, o que eu preciso ter para que a gente possa não ter a vontade de roubar a merendinha do companheiro? Necessário e supérfluo. Eu já fiz isso aqui, até mais de uma vez. Mas, quando eu falo que eu vou repetir, e fico assim, caramba, vou repetir, mas tem gente que já viu. Aí eu penso assim, Jesus, há 2000 anos atrás, já falou tudo para a gente. E a gente não aprendeu até hoje. E a gente está repetindo, e a gente continua roubando a merenda do companheiro. O que a gente não tem que faz com que a gente ainda tenha vontade de roubar a merenda do companheiro? Então vamos lá. Diferença entre o necessário e o supérfluo. Eu tenho 3 carros e para mim é tudo necessário. Eu tenho uma casa na praia, uma casa na serra, uma casa na cidade. Eu preciso de 3 casas. Vamos lá. Eu estou no limite. Aquele programa que teve depois do Fantástico. Não, agora voltou. Não voltou aí uma competição aí, um negócio assim, né? Voltou uma competição que o camarada está lá no desespero. Estamos nós nesse desespero. Estamos nós nesta competição. É uma competição. Então eu tenho lá o meu inimigo, né? E estamos com muita fome. Estamos com muita fome e chegou uma determinada condição lá do programa que eu estou aqui nesta mesa do lado de cá. Eu não posso sair muito daqui, senão eu vou sair aqui da parada, mas eu estou deste lado da mesa, com muita fome, e eu estou armado. Estou armado. Do outro lado está o meu concorrente, também armado, também com muita fome. Aí apareceu aqui um prato de arroz e feijão fresquinho. Não é aquele prato que eu boto lá no Instagram, né? Porque no Instagram eu boto... no Instagram é uma maravilha, não é? Rapaz, quando que a gente vai ter no mundo do Instagram, né? Porque no Instagram está todo mundo rindo, está todo mundo comendo caviar, está todo mundo no paraíso. Nós somos ainda muito mentirosos, né? A realidade é totalmente outra. Não ter vergonha de dizer não sei, não ter vergonha de pedir desculpas. Vamos lá. Arroz, feijão, ovo, aquele ovo estaladinho e uma banana. Adoro isso. Fresquinho, arroz, eu estou do lado de cá com muita fome. O meu inimigo está lá do outro lado também com muita fome. E o camarada diz assim, olha, para continuar,
você tem que comer essa comida toda aí. Ah, não, vamos dividir. Não dá. Se você não comer a comida toda, você vai morrer e vai perder aí. Vai morrer, não vai nem sair do programa, vai morrer. E o camarada de lá, que é grande, tem um bração, ele, ó, pum, pegou a comida e puxou para ele. Eu estou do lado de cá e estou armado. O que eu faço? Pego a arma e dou um tiro nele. Posso fazer isso? A doutrina diz que eu posso matar? E aí? Posso, né? Por que posso? Não é um instinto de sobrevivência? Então tá, eu vou atender o instinto de sobrevivência. Eu vou dar um tiro no camarada. Mas e aí? Eu matei. Mas será que realmente aquele prato de comida ia me atender? Eu não poderia ficar mais um pouquinho? O que fazemos? O que faremos numa situação dessa? Qual a diferença entre o supérfluo e o necessário? O que eu preciso ter para saber a diferença entre o supérfluo e o necessário? Mato? Ou eu morro de fome? Ah, eu não matei. Ah, mas você morreu de fome. Você não tem o direito e o dever de viver? Não está aqui? Também não é um dever? Ok, então vamos lá. A mesma situação. Eu estou do lado de cá com fome. Só que do outro lado, agora, não está o meu inimigo. Está o meu filho. Que eu tenho um amor profundo. O que acontece com a minha necessidade? Que era deste tamanho. Ela vai ficar de um tamanhozinho de um grão de feijão. Quando eu amo, eu vou pegar aquele feijãozinho, aquilo vai me alimentar. Por quê? Eu tenho amor. Filho, coma, isso aqui vai me atender, porque eu tenho amor. O que eu preciso para saber a diferença entre o supérfluo e o necessário? Amor. Para que eu estou encarnado? Qual o dever? Amar. Aprender a amar. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz isso? Convivendo. Viver não basta. Viver a plantinha vive, o animal vive. A dificuldade é aqui, ó, na convivência. Mais uma historinha para a gente caminhar para o final. É uma história da sogra. Coitada da sogra, né? Sogra sofre. Mas será que ela tem as razões dela? Vamos ver. Tinha lá a sogra, tinha a nora, né? E a nora morava, né, numa situação, a sogra morava na casa dela e tal. E houve uma dificuldade financeira que a nora teve que morar com a sogra. E a nora falou, caramba, não vou aguentar isso. Não dá. Morar com aquela víbora, não dá. Aí, o que aconteceu? Ela foi lá na bruxa, né? E perguntou à bruxa, olha só, eu quero matar a sogra. Eu quero matar a sogra. Tem alguém se identificando aí? Não, né? Calma, olha lá. A sogra, a bruxa falou, olha, tudo bem, você quer matar a sogra, né? Mas, para você não ser condenada,
eu vou te dar assim um remedinho que você vai colocando aos pouquinhos na comida dela. Né? Ó, vale para a sogra e para o sogro também, hein? Não estou aqui sendo aqui, né, machista, não. Aí ela, beleza, então tá, então me dá aí que eu vou fazer todo dia. Então, o que aconteceu? A nora tinha que fazer a comida da sogra para botar lá o remedinho, não é? Então ela foi fazendo isso. E ela foi dando a comida para ter a certeza que a sogra ia comer. Só que quando ela dava a comida, elas começaram a conversar. Aí a sogra foi falando para ela a vida sofrida que ela teve. A vida sofrida que ela teve para educar aquele marido maravilhoso que ela tinha. Porque a nora tinha o filho dela, né, que era um marido maravilhoso. E ela foi contando que desde o começo, ela sozinha, porque o pai foi embora, o que ela passou para educar aquele menino. O que ela fez para trabalhar e dar a ele todas as condições de ter um emprego digno, ter um salário decente. Aí a nora foi ficando, caramba, rapaz, então ela tem razão. Ela tem razão de às vezes reclamar. Olha a vida que ela levou. Caramba, então ela tem razão às vezes de valorizar isso aqui que eu não valorizo, porque para mim foi muito fácil. Então ela tem razão de muitas vezes questionar tudo isso que eu às vezes não questiono. Caramba, ela não merece morrer. Ela ficou desesperada. Chegou na bruxa, bruxa, não, reverte isso aí. Eu não quero mais matar a minha sogra, não. A minha sogra é muito gente boa. A minha sogra é digna. Aí a bruxa, filha, fica tranquila. Eu só te dei água. Porque eu sabia que quando você convivesse, quando você percebesse o outro, quando você saísse do ego, você ia ver que os outros também têm as mesmas dificuldades que você tem. Que o outro só muda de endereço, mas o ego é o mesmo. O orgulho e o egoísmo está em todos nós. Então vá para casa e ame a sua sogra. E nós estamos convivendo, estamos aproveitando a dificuldade, porque é muito fácil. Ah, tá, eu tenho o filho que eu amo, a esposa que eu amo, os parentes que eu amo, aquele que eu não amo, eu não convivo. Eu evito. Então eu estou aprendendo o quê? Se eu estou na escola e só estou estudando a matéria que eu sei, só estou querendo tirar 10, a matéria que eu tenho dificuldade eu não quero nem ver. É claro que se a matéria é difícil, não dá para tirar 10. Mas a gente pode estudar e passar de ano. Não dá para amar o inimigo, mas não dá para continuar jogando flecha. Porque o inimigo, muitas das vezes, sou eu, que não estou conseguindo olhar o inimigo como eu. E como eu não consigo fazer essa viagem, eu projeto a minha dificuldade e boto no outro. Na maioria das vezes, o erro que está lá é o espelho que eu estou me vendo. Então, se a gente pode fazer aquilo que nos orienta, é até 10, né? 10 para as 10. Então, estou acabando. O que a gente vai fazer se a orientação de Santo Agostinho é conheça-te a ti mesmo? Vamos cuidar da emoção, né? O corpo vai ser com o psiquiatra, né? A mediunidade, a espiritualidade vai ser na casa espírita, a emoção vai ser com a terapia, para que a gente possa fazer esse retorno, para que a gente possa fazer essa viagem interna e passar a não olhar o outro, a se olhar. Não apenas se olhar, se aceitar.
Porque se eu estou jogando no outro é porque eu não estou me aceitando. Opa, então eu vou aproveitar esse mecanismo de identificar no outro para ver se realmente não está em mim. Se está em mim, claro, beleza, está em mim, reconheci. Ah, mas não dá para mudar agora, não tem problema. Se eu já me olho e já me aceito, já é meio caminho andado. Porque se eu me aceito, eu vou começar a me amar. Porque se eu preciso dar amor, eu só posso dar aquilo que eu tenho. Se eu não tenho amor nem por mim, como é que eu vou dar amor? Então eu vou começar a me amar, para que eu possa viver com amor. E se eu comecei a me olhar, se eu comecei a me aceitar, se eu comecei a me perdoar, se eu comecei a me amar, por que eu não vou fazer isso com o outro? Se eu estou percebendo que o outro é igualzinho a mim, só muda o endereço. Esta é a necessidade da codificação. Esta é a finalidade da codificação. Eu não estou aqui para saber a pergunta de Có 718 que diz assim, assim, assado. Quem tem memória, beleza. Eu não tenho. Eu estou aqui para pegar o entendimento da lei. E o entendimento da lei não é para eu chegar aqui e falar um monte de palavra bacana. Olha que bacana o palestrante. Eu estou aqui com a cara de pau. Eu estou aqui com a cara de pau. Eu quero aprender a praticar esse amor. Eu quero ter a coragem de conviver com aquele que estou atritando. Coragem de chegar para minha sogra, para o meu sogro, para o meu vizinho. Camarada, desculpe, eu errei. Vou tentar fazer diferente. Vamos continuar na escola, observando a merenda que eu quero. E se eu puder me alimentar, distribuir um pouquinho dessa merenda para aquele que não tem, que a gente possa fazer isso com o amor que a gente vai construir. Muito obrigado, gente. Nós é que agradecemos ao companheiro Fábio pelo estudo que ele trouxe para nós e vamos passar para a segunda parte da nossa reunião, que é dedicada ao trabalho de passes. Pedimos aos médiuns que se coloquem. Enquanto nós outros que vamos tomar o passe, vamos nos acomodar nos nossos lugares, vamos fechar os nossos olhos, lembrando que o nosso anjo de guarda está junto de nós, cada um de nós tem um anjo de guarda que ouve as nossas súplicas. Querido Jesus, é chegada a hora do passe, Senhor. E nós te pedimos as tuas bênçãos para esse trabalho de amor que irá se realizar. Permita, Senhor, que os mentores espirituais estejam junto dos médiuns, para que possamos receber os fluidos de que necessitamos. Por isso nós te pedimos, Senhor, abençoe esta hora, a hora do passe. Amar ao próximo como a si mesmo. É uma instrução do espírito Lázaro. Está contida na lei do amor. E Lázaro fala o seguinte: o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Ele continua: em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. Isso nos relembra até um estudo que nós realizamos na terça-feira, que o progresso intelectual engendra o moral. Como é importante, meus irmãos, que nós entendamos o que Lázaro nos traz. Nós somos seres feitos de instintos, sim,
mas o sentimento precisa se elevar. E como o nosso palestrante falou, é através do burilamento que ele vai se elevando, vai se purificando, e através do desenvolvimento intelectual. E ele continua. Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Essa passagem, Lázaro, nos remonta à época de Jesus, onde a civilização não sabia o teor do amor. Eram instintivamente quase que selvagens, viviam pela espada. E os discípulos de Jesus, assim como aqueles que abraçaram o Evangelho do Cristo, foram sacrificados, desceram aos circos, porque estes haviam entendido o sentimento do amor. Eles tentavam transpassar a espada do instinto. E ele continua. Disse eu, Lázaro falando, que em seus começos o homem só instintos possuía. Mais próximo, portanto, ainda se acha do ponto de partida do que da meta. Aquele em quem predominam os instintos. Nós possuímos e temos a lei de conservação. Precisamos nos conservar. A fim de avançar para a meta, tem a criatura que vencer os instintos, em proveito dos sentimentos. Não é excluir o instinto, é racionalizar e engendrar mais sentimentos. Isto é, que aperfeiçoar esses últimos, sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões do sentimento. O que ele nos mostra é que precisamos do instinto sim, porque é através dele que nós faremos essa ponte, essa passagem, para termos sentimentos. Trazem consigo o progresso, como a glande encerra em si o carvalho, e os seres menos adiantados são os que, emergindo pouco a pouco de suas crisálidas, se conservam escravizados aos instintos. O carvalho é uma árvore gigantesca, enorme, e tem uma vida muito maior do que as outras até. Ela nasce do pequeno germe. E ela vai florindo, vai crescendo, vai se desenvolvendo, do menor para o maior. O espírito precisa ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do labor atual, que vos granjeará muito mais do que bens terrenos, os granjeará a elevação gloriosa. É o caminho do amor. Estamos aqui ratificando o caminho do amor. O que nos apraz, o que nos faz evoluir, e o nosso caminho é o amor. O instinto se faz necessário, porém ele se faz necessário num determinado momento de nossas vidas espirituais. Hoje, com a doutrina espírita, com todo o conhecimento que nós já possuímos, com palestras como essas que foram aqui trazidas, precisamos sim refletir que o instinto é uma passagem que possuímos, mas precisamos também burilar, desenvolver, evoluir. Porque senão, o que seria de nós, hoje, no século XXI, se apenas vivêssemos distintos? Seríamos iguais ao cachorrinho, ao gatinho. E não somos.
Somos deuses. Jesus falou, sois deuses, farei o que eu faço e muito mais aquilo que eu faço. Então, essa reflexão é muito necessária. Então, é que, compreendendo a lei de amor, que liga todos os seres, buscarei nela os gozos suavíssimos da alma, prelúdios das alegrias celestes. Lázaro é um poeta, né? Então, através da lei que liga a todos nós, nós não somos ligados apenas por instintos, sentimentos, atração física, por afinidade e simpatia. O amor é que nos liga. Meus irmãos, que Jesus nos abençoe, que temos um bom fim de semana. Agradecidos estamos, Senhor, por termos começado tão bem o nosso sábado, por termos vindo a essa casa de amor que nos acolhe sempre. Estamos muito gratos, Senhor. Agradecidos também por o ensinamento aqui que nos foi passado, pelo passe, pela nossa convivência amorosa na casa espírita. E te pedimos, Senhor, que esse sentimento de paz que nos envolve nesse instante, essa calma, que a gente possa permanecer com a nossa mente assim, equilibrada, silenciosa, que nada possa nos atrapalhar no dia de hoje, que mantenhamos o nosso coração sempre sereno, as nossas palavras serenas, as nossas atitudes serenas. Então, Jesus, agradecidos por tudo quanto recebemos, nós pedimos a Tua permissão, a permissão dos Espíritos amorosos que trabalham aqui incansavelmente e a permissão de Deus, nosso Pai, para encerrarmos o estudo da manhã de hoje. Graças a Deus.